Oi, hoje eu vou falar com vocês sobre questões condominiais e sobre um artigo que existe na internet que eu escrevi que chama Vizinho Reclamão Pode e Deve Ser Punido, né? Com certeza, se você mora em condomínio, se você tem algum familiar que mora em condomínio, já foi na casa de amigo que mora em condomínio, é, provavelmente você já se deparou com isso, que é aquele vizinho que reclama de tudo, né? Então a gente tem pessoas que, infelizmente ou não sou psicólogo, mas eu imagino que ela tem alguma sensibilidade maior para barulho. Talvez ela é absolutamente intolerante, ela foge do espectro normal das pessoas, né? E a gente passou a defender esses condôminos que são reclamados, assim que a gente chama, sem concretizar um dano real, né? Então, ao longo dos anos, a gente começou a observar que existem pessoas assim que elas relatam e a gente verifica mesmo, né, quando vai entrevistar nas consultas, o abalo psicológico que essas pessoas chegam nos procurando, falando, olha, doutor, eu não posso tomar banho, às vezes, 6 horas da manhã. Se eu chego 10h30 do meu trabalho e vou abrir um armário, o vizinho de baixo já começa a reclamar. Se eu chamo uma pessoa para vir no meu apartamento, 10h30 da noite, a gente começa a dar risada, o vizinho já começa a reclamar, toca, o porteiro vem, pergunta o que está acontecendo, enfim. Essas pessoas, elas acabam sendo prisioneiras do seu próprio lar, né? A pressão que elas narram é algo surreal e muitas vezes tudo isso está amparado, porque elas começam a receber bastante reclamações e a gente passa a solicitar que o síndico apresente todos esses livros de ocorrência, enfim, todas essas situações, e a gente começa a ler que esse vizinho reclamão narra, parece um livro, né? E se você começa a ler, você fala, nossa, está acabando o mundo na casa daquela pessoa. Só que quando você começa com profundidade a entender, você vê que a culpa não é do vizinho, não é ele que é barulhento. A culpa é do próprio vizinho reclamão, que a gente chama. E é muito difícil para os síndicos ter uma postura, porque às vezes falta até um pouco de conhecimento, na medida de que todas as convenções, na maioria, eu vou dizer 99%, em todas as cláusulas, regimento interno, fala, olha, você como punir aquela pessoa que é o barulhenta, que faz festa, que extrapola em barulho, tudo, e essa pessoa deve mesmo ser punida porque ela está atrapalhando os outros. Mas não tem nesses regimentos internos, textualmente, nada que fala, olha, se você é um vizinho reclamão, que você reclama de todo mundo e você não tem prova de nada, você também vai ser multado. Isso não existe, né? Mas existem as outras leis que a gente chama, é o direito constitucional, é o direito civil, proteção do sossego, eventualmente até vai para o âmbito da área criminal, que a gente está falando em muitas acusações aí, verídicas, tudo. E com o passar do tempo, infelizmente, alguns casos a gente levou para o judiciário e algumas decisões saíram no sentido de que esse vizinho reclamão, ele deveria ser inibido de fazer reclamações, exceto se for comprovada, né? Então a gente começa a ver que no nicho condominial, muitas vezes, tão, vamos colocar, ruim para o nicho, para o ambiente, que atrapalha tanto, não só aquele vizinho que sempre faz festa, que sempre tá largando tudo barulho, tudo, esse que ele atrapalha e muitas vezes é multado facilmente, mas o vizinho reclamão, ele é tão prejudicial quanto o outro. Por quê? Porque ele consome o psicológico das pessoas. A administradora e o síndico, nesses casos, assim, pelo histórico do escritório ver, a gente repara que essas pessoas que reclamam de tudo, 1, 2, 3 vezes por semana ela escreve textos e textos, assim, de uma forma até bem exagerada. E em alguns casos, quando a gente conversa com o síndico, administrador, ou mesmo com essas vítimas, é aquilo que a gente fala. Para passar a ter uma organização que a gente chama, infelizmente, em casa, de tudo que está acontecendo. E a partir do momento que essa pessoa começa a sofrer acusações, então vamos lá, eu chego 10h30, vou tomar um banho, abro a porta do armário, o vizinho de baixo já liga para o porteiro já liga para mim, ó, Alexandre, que você está fazendo barulho agora, são 10h05, eu falo, não, estou trocando de roupa agora, acabei de chegar. Quando começa a ter todas as situações, infelizmente, essa vítima, né, das acusações, o que a gente fala, começa a fazer um livro de histórico. O que você estava fazendo quando aconteceu sua reclamação? O que você estava fazendo nesse tal horário quando veio uma reclamação? Depois você compila tudo e serve para ir para o judiciário
E ou até mesmo para o síndico, fala síndico, ó, tá aqui, ó, esse vizinho de baixo, de cima, seja lá, tá reclamando de mim, eu não tenho mais vida aqui. Ele tá abalando meu sossego. Então você, pelo Código Civil, você também deve punir ele. Você deve manter mandar uma advertência. Se ele continuar, você deve, da mesma forma que o vizinho que faz barulho, esse vizinho reclamão deve ser punido. E quando é punido, muitas vezes melhora. Tá? Então fica a dica, se você é vítima de um vizinho reclamão, se você está indo na casa de alguém que você vê que o proprietário está bem receoso com aquelas coisas do vizinho reclamão, é interessante, comenta com ele sobre esse vídeo assim e fala, o vizinho reclamão pode e deve ser punido, tá bom? Fica a dica e viver em condomínio é o que eu sempre falo, exercício diário da democracia. Um grande abraço a todos.